Morphin Time! Salve, Nerdola! Hoje a gente vem de trazer aqui a minha homenagem, porque esse fim de semana, esse domingo, dia 19 de novembro, sábado para domingo, a gente perdeu uma lenda, cara, uma pessoa que fez parte da nossa infância, acredito que da infância de todo mundo, eu acredito que ele fez parte, que foi o Jason David Frank, nosso querido e lendário Tommy Oliver, o primeiro Ranger Verde da história de Power Rangers. E não apenas o Ranger Verde, esse cara é o maior, porque ele não foi um Ranger, um Power Ranger. Esse cara foi cinco Power Ranger. Ele passou pela tabela de cor inteira, meu amigo. Ele foi verde, branco, vermelho 2 vezes, a gente já vai chegar a explicar um por um, e foi preto no final. Não satisfeito, ele virou um símbolo, um ícone em Power Rangers, reaparecendo diversas vezes como líder, como mentor, reaparecendo como Ranger verde, branco, preto, vermelho. E ele é, na minha opinião, como na de várias outras pessoas, grande parte da fanbase que cresceu assistindo Power Ranger, ele é o melhor e maior, porque, pelo menos na minha opinião, eu nunca vi um ator, um artista, viver tanto, entrar num personagem tanto como ele entrou. É até difícil falar do Jason David Frank e não falar de Tommy, ou falar de Tommy sem falar do Jason. Ele virou basicamente uma pessoa só. Ele viveu esse personagem como pouquíssimos atores e atrizes vivem o seu personagem. Foi incrível o que esse cara fez. Se Power Rangers ainda é um sucesso hoje, ainda é assistido, grande parte da responsabilidade é dele. Da responsabilidade e do mérito, porque ele cumpriu a vida inteira dele com total responsabilidade e total carinho. Então vem comigo, Nerdola. E para quem é mais novo e talvez não conheça, o Tommy apareceu pela primeira vez na primeira temporada de Power Rangers, chamada Mighty Morphin Power Rangers. E o Tommy não apareceu como um personagem bonzinho. O Ranger Verde, né, o primeiro personagem dele, foi um personagem vilão. A Rita Repulsa, a vilã de Power Rangers, queria um inimigo à altura, né, para os Power Rangers enfrentarem. Porque todo mundo conhece aquele modus operandi de Power Rangers, né? Cria o monstro dela, o Ranger destrói, ele cresce, vira Megazord e arrebenta o bicho. E a Rita chegou na conclusão de que para derrotar os Rangers precisava de outro. E aí ela convocou o Tommy. E realmente ele quase derrotou, galera. Ele deu uma surra no Jason, Zack, Trini, Billy e Kimberly, que era a primeira turma de Power Rangers, os primeiros Power Rangers oficiais. Porém, era tudo um feitiço, galera. O Tommy não era mal de verdade. E com a união da galera, conseguiram tirar ele desse feitiço. E o Tommy entrou oficialmente pra equipe como o 6º Ranger. E isso foi tão importante, galera, pra gente, porque isso foi um clichê em Power Rangers. O 6º Ranger entrar depois, ou mesmo que não seja o 6º, entrar depois batendo na galera pra depois se unir. Isso começou com o Tommy como Ranger Verde. A gente teve isso diversas vezes, aqueles Power Rangers do mal que depois ficam do bem. Porém, os poderes do Tommy eram temporários. Os poderes de Ranger Verde era só pra cumprir o que a Rita queria e depois acabar. E o nosso querido Zordon, que era uma cabeça voadora e falante, que tinha reunido os Power Rangers, que era um mentor, um guia dos Power Rangers, consegue junto com o Alpha 5, o robozinho mais fofo e mais importante da história dos Power Rangers, ele que era o assessor ali, né, o ajudante, conseguiram criar um novo Ranger, que foi o famoso Ranger Branco. E o Ranger Branco assumiu o manto de líder da equipe. Tá aí já o 2º Ranger do Tommy, verde e branco. Porém, chegou uma hora que os Power Rangers foram derrotados e eles precisaram achar uma nova fonte de poder. Foi então que eles encontraram os cristais Zell e viraram os Zell Rangers, os Power Rangers Zell. Dessa vez o Tommy deixando de ser um 6º Ranger ali, uma cor diferenciada, e assumindo realmente o manto de líder como o Ranger Zell Vermelho. Saga Zell é muito boa, eu gosto dela pra caramba. Tem um dos meus outros Rangers favoritos, que é o Ranger Dourado. Eu amava assistir desde criança essa temporada Zell. Power Ranger Dourado! Porém, uma que ficou muito mais famosa que a Zell aqui no Brasil foi a Turbo, porque saiu como filme. Inclusive, o filme lançou a temporada.
A primeira, Mighty Morphin, teve aquele filme lendário que todo mundo lembra dos Power Rangers, o filme contra o Ivan Uzi. Porém, aquilo não era um filme para lançar. Era como se fosse um filler. Então não teve tanta relevância e importância. Teve relevância e importância pro cinema, porque foi um baita sucesso aqui no Brasil e no mundo. Mas pro lançamento da série, nem tanto. Já o filme do Turbo foi o lançamento, foi a passagem de tocha de Zell para Turbo, para depois começar a série. Nisso, o Tommy já tinha anos de Power Ranger. E acho que chegou o momento de passar a tocha. E o Tommy passou a tocha como Ranger Vermelho pro TJ, que assumiu o manto de Turbo Ranger Vermelho. Eu não estaria aqui, TJ, se não fosse por sua força e coragem. Você vai liderar o grupo como um novo Ranger Vermelho. Porém, a trajetória do Tommy não acabou ali. Anos depois, em Power Ranger Força Animal, teve aquele lendário encontro. O nome do episódio é... Nossa, quem não lembra daquele episódio, gente? Para Sempre Vermelho, Eternamente Vermelho. Os caras juntaram todos os Rangers Vermelho, desde a primeira temporada, uns 10 vermelhos. E o Tommy era o Zell Vermelho, era meio que o líder, né? Um veterano da galera ali. Ele que liderou aquela missão. E a gente pôde ver já o Tommy mais velho, que tinha cortado o cabelão que ele tinha antes. Mas aquilo foi um episódio especial, um reencontro. O Tommy ia voltar de vez como seu último Power Ranger em outra temporada muito famosa, que foi a Dino Trovão, onde o Tommy fez o retorno dele como Ranger Preto. Ranger Preto e também o mentor da galera. Gente, como eu falei de tocha, de carregar o legado de Power Rangers, esse legado é tanto que nessa temporada Dino Trovão, no episódio que o Tommy consegue o poder de Ranger Preto, tem um episódio chamado Legado de Poder, que conta a história do Tommy para aquela galerinha nova de Power Ranger ali. Ele era tão antigo e tão bom Power Ranger, já tinha passado por tanta coisa, que os alunos ali que viraram Power Ranger daquela temporada não faziam nem ideia. Teve um episódio dedicado a isso, galera. Contando todos os Power Rangers que ele já foi. Era um vídeo do Tommy contando a história dele como Power Ranger. Tudo começa na Alameda dos Anjos. Com 5 adolescentes cheios de atitude, fomos recrutados para combater a feiticeira espacial do mal, Rita Repulsa. E não acaba por aí. Tiveram mais encontros onde o Tommy apareceu como Ranger Verde de novo, Ranger Branco, Ranger Preto, Vermelho, ensinando, liderando. Teve a batalha lendária, galera, que foi todos os Power Rangers da história se reunindo no episódio só. E o Tommy é o líder, ele vem como Ranger Verde, guiando todo mundo, coisa e tal. Putz, sensacional. Estamos aqui para lutar com vocês. Agora falando um pouco mais sobre a vida fora da série, como era o Jason em relação a Power Rangers fora da série. Ele era um lutador de artes marciais, assim como o Tommy. Como eu disse, ele vivia muito aqui fora o que era o personagem. Ele era um lutador de artes marciais, ele adorava conferências de fãs, aquelas convenções de fãs de Power Ranger, e muito do que a galera pedia nessas convenções, o que os fãs queriam ver, o Jason David Frank levava isso acima pra galera que produzia, né, e dirigia Power Rangers e tornava aquilo realidade pros fãs. Então muitos desses encontros e episódios especiais foram opiniões dos fãs que ele ouvia e levava acima. Como eu disse, muito desse legado e episódios fenomenais tem culpa dele, tem mérito dele nisso, porque ele fazia com um carinho absurdo. Inclusive, gente, essa falta que o Jason vai fazer é muito mais triste, porque ele partiu faltando apenas 9 meses para a comemoração de 30 anos de Power Rangers. E essa comemoração estava tão esperada, eles reuniram todos os atores, os 5 atores que formaram aquele grupo primário, o primórdio lá, o Mighty Morphin, que foi onde surgiu o Ranger Verde. Os outros 5 já estão lá, já estão fechados, não tinha confirmação do Jason, mas toda a comemoração ele estava presente, então, tipo, é uma certeza que ele ia aparecer. O Walter Jones, que fez o Ranger Preto, já deixou a declaração dele, que ele tá muito triste por saber disso, e ele tá confirmado para essa comemoração. Então, certeza que o Jason também seria confirmado. Pra quem não sabe, o jogo de PlayStation 4, onde tem os personagens, né, o Ranger branco, verde, o Jason David Frank, ele mesmo dubla o Tommy nesse jogo. Ele dubla o Tommy, o Lord Drakkon, que é uma versão de outra dimensão dele, do Tommy que derrotou os Power Rangers e causou a loucura toda. Ele dubla. Ele participou da criação de quadrinhos que contam o futuro da vida do Tommy e do filho dele, o J.J. Oliver, que é o filho do Tommy com a Catherine, que lá nos anos 90, em Zell, o Tommy pôde ver um futuro
um flashback só que do futuro, onde ele viu ele casado com a Catherine, e isso acontece nos quadrinhos depois, e o filho dele vira o Verde do Power Rangers SPD, quem lembra aí da TV vai lembrar. E ele passou o anel do poder do dragão, com aquele escudo maneiraço que ele tinha, pro filho dele. O filho dele vira o Verde de SPD, só que com o escudo do Ranger Verde do Mighty Morphin. Cara, como vocês podem ver, o Tommy, o Jason, é até difícil falar o nome dele sem lembrar do Tommy. O Jason David Frank, ele vivia Power Rangers, cara. Ele adorava ser um Power Ranger. E como eu disse, tá difícil. É aquela notícia que quando você vê que algum artista que você gosta muito morreu, é realmente muito difícil de você acreditar. Você fica imaginando que é uma mentira. Quem me conhece sabe que eu sempre fui fã desde pequeno de Power Rangers. E com certeza me marcou Power Rangers. E o Tommy Oliver me marcou. Ele era um cara parceiro, guerreiro, companheiro da galera, e assim aparentava ser o Jason David Frank. Com os fãs, com a galera, sempre pareceu ser uma pessoa muito legal, um cara que vivia Power Rangers. Ele gostava de ser o Tommy Oliver. Veio no Danilo Gentili uma vez, Danilo Gentili já entrevistou ele, e ele fala de um jeito muito feliz, falava de um jeito muito feliz sobre ser um Power Ranger. Então a gente não podia deixar aqui as nossas condolências, nossa homenagem a essa trajetória do Tommy nesse mundo de Power Ranger. Que Deus conforte o coração da família nesse momento difícil. Jason, esteja onde estiver, cara, descanse em paz. E como dizia o seu antigo mentor Zordon, que o poder o proteja e que o poder esteja sempre com você. Tamo junto, Nerdola. Go, go,